A Bíblia Sagrada, sem sombras de dúvida alguma, é o livro mais lido e mais vendido de toda a humanidade. Todo segundo domingo de dezembro é comemorado o Dia Internacional da Bíblia Sagrada. E eu estava aqui parando para meditar. O trajeto em que a Bíblia Sagrada levou até que ela chegasse em nossas mãos da forma em que nós a conhecemos hoje. E eu paro para pensar, realmente Deus ele é maravilhoso em todas as esferas. A Bíblia Sagrada ela foi escrita para nos repreender, nos orientar, nos fazer lembrar das quais são as boas, perfeitas e agradável vontade de Deus. A Bíblia é composta por 66 livros. Foi escrito por mais de 40 pessoas inspiradas pelo Espírito Santo. Porém, apesar das pessoas acharem que Moisés foi o primeiro escritor da Bíblia, na verdade, o primeiro escritor da Bíblia foi o próprio Deus. Êxodo, capítulo de número 31, versículo 18 em diante, a Bíblia Sagrada nos revela que Deus, no Monte Sinai, quando conversava com Moisés, inscreveu com seus próprios dedos as primeiras palavras na Bíblia Sagrada. Depois disso, é claro que Moisés escreveu o Pentateuco, a Torá, né, os mandamentos de Deus ali voltado para o povo de Israel, onde o povo de Israel eram lembrados dos mandamentos do Senhor, daquele que o tinha tirado eles ali do Egito, onde eram escravizados e foram escravizados por mais de 400 anos. E Deus, ele fez do povo de Israel um modelo de nação para as outras nações. Mas nós sabemos que o povo de Israel, eles traíram a Deus, eles pecaram, e com isso eles foram expulsos do local prometido e foram escravizados por outras nações. Nações essas que não conheciam a Deus, nações essas que falavam outras línguas. Mas o interessante é que Deus ele não desiste do povo. Apesar do povo de Israel chegar em um determinado momento que não entendia mais as escrituras sagradas porque estavam escritas em hebraicos, e eles, por causa da escravidão e espalhado por toda parte do mundo, já não entendia o hebraico. Mas Deus, ele não desiste do seu povo e ele vai lá e atualiza as escrituras sagradas para o grego, que era a língua que naturalmente naquele momento eles tinham entendido. Uma prova bíblica de que o povo de Israel, com o passar do tempo, deixou de entender o hebraico é a história do próprio Jesus Cristo, quando na cruz do Calvário ele diz: Eli, Eli, sabactani, Deus, por que me desamparastes? O povo de Israel não entenderam o que Jesus estava falando. Algumas pessoas disseram: ele está chamando por Elias, está chamando por algum profeta, porque eles não entendiam mais o hebraico. Então Deus ele providenciou atualizar a Bíblia Sagrada do hebraico para o grego. Foi no tempo de Alexandre o Grande, aproximadamente 250 anos atrás, através de uma pessoa que eu acredito que foi impulsionada pelo Espírito Santo, que foi Ptolomeu II. Este separou 6 eruditos, 6 estudiosos hebreus de cada tribo de Israel, a qual teria a missão de separadamente traduzir a Bíblia Sagrada para o grego. E então, em 72 dias, mesmo estando separados, eles fizeram as primeiras 72 traduções do hebraico para o grego da Bíblia Sagrada, surgindo aí então a Septuaginta. Dizem que quando foi comparado as traduções, acharam semelhantes em tudo as traduções. Claro, o autor da Bíblia Sagrada é Deus e não os homens. Dizem que são 40 homens, na verdade não são, é Deus. E o mesmo Deus que inspirou os homens a registrarem os seus mandamentos, a registrarem a Bíblia Sagrada, Deus também usou estes outros homens para agora traduzir, para que o povo soubesse, na língua em que eles pudessem entender, quais eram as vontades e os mandamentos do Senhor. E foi exatamente o que aconteceu. O povo de Israel passou agora a ter as escrituras sagradas em grego. Mas nós sabemos que após a crucificação de Jesus, houve muitas reviravoltas e, mais uma vez, a humanidade mudou. Mudou de tal forma que o Império Romano já havia caído e agora havia uma institucionalização do Evangelho.
O evangelho estava espalhado por toda a humanidade, a qual era pregado, só que a humanidade não tinha acesso às escrituras na língua em que eles pudessem entender. Só que Deus, ele nunca teve intenção de salvar apenas o povo de Israel. Deus, ele sempre teve a intenção de salvar toda a humanidade. Deus, ele veio para salvar o mundo. E nós percebemos em João capítulo 3, versículo 16, a palavra de Deus nos declarando o seguinte: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas que tenha a vida eterna. Então Deus amou a humanidade, não apenas o povo de Israel. E Deus, ele quer salvar a humanidade e não apenas um único povo. Então o que Deus faz? Deus vai usar pessoas agora para traduzir a Bíblia para o latim, que era a língua mais populosa que tinha na época, e era a língua vulgar, que era a língua comum falada na maioria das pessoas. Era como o inglês nos dias de hoje, né? Era o latim. Só que mesmo a Bíblia tendo sido traduzida para o latim, o que acontece? A institucionalização vai e aprisiona, sequestra os livros sagrados e impede com que qualquer outra pessoa possa ter acesso a essas escrituras. E qualquer pessoa que falava qualquer passagem da Bíblia em uma outra língua que não fosse o latim, este era penalizado, muitas das vezes até mesmo com a própria vida. Estas pessoas eram perseguidas e eram mortas simplesmente por querer conhecer a palavra do Senhor. E a Igreja Católica, a Inquisição Católica daquele tempo, foi a responsável por muitas mortes, muitos castigos, muitas prisões, muitos exemplares bíblicos queimados. Mas o interessante é que Deus, ele não desistiu de salvar a humanidade, ele não desistiu de mim, não desistiu de você. O povo judeu, ele tinha as escrituras em hebraico, em aramaico e também no grego, também agora no latim. Porém, a humanidade não tinha as escrituras sagradas em uma língua em que pudesse conhecer, porque o latim, que era o mais falado, estava agora aprisionado, estava sequestrado literalmente as escrituras sagradas. Aí Deus levanta homens que iriam ser responsáveis pelas reformas protestantes que nós conhecemos hoje. E um dos principais em que Deus levantou foi Martinho Lutero. Eu acredito que o mesmo Deus que inspirou os homens a escreverem a Bíblia Sagrada também inspirou Martinho Lutero a fazer as 95 teses e grampear na porta do templo naquela época, para que as pessoas tivessem a oportunidade de conhecer a Deus. Porém, Martinho Lutero, com muita luta, com muita dificuldade, precisou fugir, precisou se esconder, mas conseguiu traduzir a Bíblia para o alemão naquele tempo. Do outro lado, tinha um movimento similar ao de Martinho Lutero, que era um homem chamado William Tyndale. Deus colocou no coração dele a missão de traduzir a Bíblia para o inglês. E ele dizia: eu vou traduzir as escrituras para que até mesmo um camponês, um homem do campo simples, possa ler na sua própria língua e entender as sagradas escrituras, e que este homem possa um dia se encontrar com Deus e possa ter a oportunidade de salvar a sua vida, salvar a sua família e se livrar de uma vez por todas do pecado que tão de perto nos arrodeia e tenta nos afastar da presença de Deus. E ele, com muitas dificuldades, passa anos e anos tentando, e com a ajuda da imprensa ele consegue traduzir as escrituras sagradas, distribuir de forma gratuita para o povo. Muitos dos seus exemplares foram queimados, mas a sua obra permanece até o dia de hoje e é base para novas traduções da Bíblia Sagrada. Este homem pagou com a própria vida. William Tyndale, ele foi estrangulado e depois foi queimado pela Inquisição. O seu crime, ter traduzido as escrituras sagradas para o inglês. O interessante é que Deus, ele continua a querer alcançar mais e mais pessoas. E o que é que ele faz? Ele vai usar um homem chamado João Ferreira de Almeida, que ainda menino, apenas 14 anos de idade.
Deus, através do Espírito Santo, coloca no coração de João Ferreira de Almeida, está presente nas nossas Bíblias, nas Bíblias de linguagem portuguesa, nós vamos encontrar o nome de João Ferreira de Almeida como responsável pela sua tradução. E ele começa a traduzir as Escrituras Sagradas. Ele traduz todo o Novo Testamento. E também, de Gênesis até o capítulo número 28 de Ezequiel, ele consegue fazer esta obra. Muitos de seus exemplares foram queimados. Acusação, blasfêmia. Dizia que o que ele estava escrevendo era heresias e precisavam ser destruídos. Mas ele não desistiu, ele continuou. A língua portuguesa a Bíblia para a língua portuguesa foi a que mais demorou para ser traduzida. Quase 100 anos. Para ser mais exatos, aproximadamente 95 anos. A tradução da Bíblia para o português foi esse tempo que levou. João Ferreira de Almeida ele não conseguiu concluir a sua obra, vindo a falecer antes de concluir. Porém, Deus levanta um sucessor, o Jacobus, eu acho que é assim que se pronuncia, ou é Jacob. Bom, eu geralmente falo Jacob, eu não sei falar direito o nome dele não. Então ele vai conclui as traduções de João Ferreira de Almeida. E a sua obra por si só fala até os dias de hoje. Eu chego à conclusão de que Deus ele não desistiu de nenhum de nós e ele espera salvar cada um de nós e por isso ele preservou durante toda a história, durante 3.500 anos, a Bíblia Sagrada para continuar salvando a sua criação e trazendo-o para perto dele. Bom, esta é uma curta e rápida história a respeito da Bíblia Sagrada. Se você gosta desse tipo de conteúdo, eu quero te convidar a se inscrever no canal. Deixe também os seus comentários, o que você acha. Você lê a Bíblia todos os dias? Você já entendia? Você só sabia que tinha sido assim? Pois bem, vou ficando por aqui. Que Deus